Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que tu abrisses a tua Bíblia nos Salmos 23. Toda a gente conhece este Salmo. E se pusesse, ou vou ter que pôr, ponho normalmente algum título à mensagem, quero colocá-lo. Consolação no vale. A nossa vida ao fim e ao cabo, no Senhor, independentemente do que é, apesar de que hoje em dia se apregou o Evangelho um bocadinho com muitas facilidades, parece que é vendido como um produto, um Evangelho diluído, no qual se diz pare de sofrer, no qual se diz que, enfim, tudo é um mar de bênçãos e é uma bênção simplesmente de ser salvo por Jesus Cristo, poder caminhar com Ele e padecer os mesmos padecimentos que Ele padeceu. E, definitivamente, como dizia o salmista, uníssono, no mesmo sentir, cheio do Espírito Santo, trasladava aqui não aquilo que o Senhor faz, que é aquilo que muitas das pessoas estão interessadas hoje em dia, o que é que o Senhor pode fazer por mim, o que é que o Senhor me pode dar como um utilitário, mas sim aquilo que o Senhor é. E diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Até aqui todos nós começamos a dizer, ok, muito bem, porque aqui fala de um vale, e num vale onde há pastagens, onde Ele nos faz repousar. Aí nesse vale também, à partida, há um ribeiro, porque há águas que estão tranquilas, vão saciar a nossa sede. E diz que Ele vem nesse vale, restaura o nosso vigor. É um vale do qual todos nós, depois ao fim e ao cabo, terminamos por agradar-nos, porque é um sítio onde podemos repousar, podemos beber uma água que sacia a nossa sede, sabemos que é Jesus, mas não vamos... Mas no verso 4, lendo ainda ao 3, guia-me veredas de justiça por amor do seu nome, enfoca naquilo que Ele é, não naquele caminho que nós fazemos. Muitas vezes nós enfocamos no caminho que nós fazemos, esquecendo-nos que Ele é o caminho e na realidade nós andamos no caminho por pura graça e é Ele que nos faz caminhar no caminho. Mas diz, mesmo quando eu andar por um vale, diz, de trevas, ou de sombra, dependendo das versões bíblicas, diz comigo de trevas, de sombra e de morte. Diz, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Amém? A tua vara e o teu cajado me protegem ou me infundem alento. Vejamos que alento tem que ver exatamente com o sopro de vida que vem do Espírito Santo, o mesmo que é o Consolador, é aquele que provoca a consolação, porque é aquele que nos faz manifestar quem é Cristo Jesus e revela tudo aquilo que é, não só Cristo Jesus, não que é o Pai, é como a entidade da Trindade que nos revela a vontade de Deus, manifesta-nos o carácter de Cristo que está a ser forjado no nosso caminhar com Ele. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Tudo isto são ações que são provocadas exatamente por parte do Senhor, por meio do seu Espírito Consolador. Por isso Jesus Cristo disse aos seus discípulos que é-vos conveniente, convém-vos a vós que eu me vá. Porque o Pai vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, o qual vos guiará a toda a verdade. A alma do homem está continuamente insaciada porque quer sempre buscar novas... Mesmo na religião hoje em dia, ou naqueles que professam a fé, inclusive as pessoas estão sempre à procura de uma... chama-se a nova revelação, a nova unção, mais uma forma de interpretar um verso bíblico, mas grande parte das vezes é por puro intelecto e por puro estudo teológico, mas sem a revelação do Santo, sem a revelação do Espírito da verdade, daquele que é o Consolador. E sei que a bondade, digam comigo, a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, ou estarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Amém? Queria simplesmente usar este Salmo 23 como para que nos enfocássemos em algo que todos nós gostaríamos de viver uma vida de certa forma um bocado mais ligeira, como esse Evangelho que hoje em dia diluído nos vendem, que é tudo uma facilidade, mas indelevelmente aqui no verso 4 diz que ainda que andemos por vale de sombra e morte, não temerei mal algum. Estamos cá? Significa que
Induvitavelmente, todos nós passaremos pelos vales onde há pastos reverdejantes, águas tranquilas, de onde podemos repousar, mas também seremos conduzidos, ou nós mesmos nos levaremos pelas nossas ações, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos. Deus nos permite ir a vales onde há sombra e morte. Amém? Vales de provação, vales de enfermidade, vales onde encontramos problemas familiares, vales nos quais, diz o salmista, já provado na sua própria pessoa, não temerei mal algum. E aqui o tema tratado neste salmo, entendamos, que é acerca de quem é o Senhor, na sua pura essência. Amém? O vale da sombra e morte é um vale de batalha. Sabemos, a palavra de Deus ensina-nos que nós não temos luta contra carne nem sangue, senão contra principados e potestades. Estamos cá? Mas a luta há que lutá-la. Diz que nós já vencemos, somos mais que vencedores, estamos cá. Todos isto são ecos evangélicos, cristãos, que nos, de certa maneira, levam-nos a afastar da realidade de ter que travar a batalha, de ter que passar pelo vale. E no vale da sombra e da morte, no vale da dúvida, no vale da provação, no vale da enfermidade, é aí onde o Consolador manifesta a sua obra, revela a Cristo, o Pai, e é aí onde nós permanecemos, prevalecemos com Cristo, e aí é onde Ele forja o seu caráter na sua vida. Amém? Todo o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Amém? É difícil nestes vales nós recordar-nos das palavras épicas que às vezes soam em meios evangélicos, pois tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora a questão é que nós temos que travar essa batalha contra o mundo, não contra as pessoas deste mundo, mas contra o sistema que está instaurado neste mundo. E esse sistema está alicerçado na sabedoria humana, que é primeiramente animal, terrenal, carnal e diabólica. E quer travar o plano de Deus, e o plano de Deus é que o seu reino seja instaurado, seja feito assim na terra como nos céus. Amém? E tu dizes, mas o tema é a consolação. Agora, o tema é que o Consolador caminha, por isto, não temerei mal algum, tu estás comigo. Quem caminha connosco? Ou seja, visivelmente não caminha connosco. Ou seja, nós não podemos, Jesus caminha connosco, mas por meio de quem? Por meio do... E quem é o Espírito Santo? O Consolador. Nós todos vamos ter que passar por esses vales. Ou seja, no vale, pastagens verdes, onde podemos repousar, é bom, ok? Amém? Quem quer ir a esse vale? Quem viver nesse vale? Agora, se nós equacionarmos a nossa vida cristã, não como cristãos, mas como discípulos de Deus, entendemos que esses vales são breves momentos onde somos levados pelo Senhor, depois de passar dos vales de sombra e de morte. Estamos cá? Nós gostaríamos de viver no pináculo, e o pináculo era voltar ao jardim do Éden, de estar em comunhão, e é para lá que Deus nos leva, e é esse o caminho da peregrinação com Cristo, onde qual Ele está a forjar, e forja por meio de quem? Do Espírito da Consolação, que é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Em Isaías 51, diz a palavra do Senhor algo acerca de, eu vou dar 3 pontos simples daquilo que nós temos que permanecer e fazer dentro de um vale de sombra e de morte, de provação, de dúvida, um vale no qual todos nós vamos ter que passar várias e várias e várias vezes, no qual somos provados para ser aprovados por Cristo, pelo seu selo santo. Em Isaías 51, 12, há uma coisa que nós temos que fazer sempre nos vales. As pessoas, por exemplo, uma das coisas do carácter luso, português, em contraste ao carácter ibero, mais ao carácter, por exemplo, castelhano. O carácter castelhano é mais bélico, luta com as coisas. O carácter luso é mais conformista. Significa, se eu chego a esta situação de vale, provavelmente vou montar aqui uma tenda e vou-me lamorear as circunstâncias, que isto é assim, não posso mais, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. E inclusive isso passa não só nos círculos, possamos dizer seculares, mas é filtrado para os círculos daquelas pessoas que professam ter fé em Jesus Cristo. Mas a questão é que no vale não podemos acampar, no vale temos que continuar a caminhar. Estamos cá? Em Isaías 51, 12 diz, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu
para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará em feno? E tu esqueces do Senhor que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes o dia do furor, do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado, o cativo, depressa será solto e não morrerá na caverna. E o seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca. Amém? E te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. E diz, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebestes e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. Teríamos que ler um bocadinho mais uns versículos deste capítulo 51, mas ficamos aqui porque na realidade começa por dizer aqui o profeta, o oráculo de Deus, eu sou aquele que vos consola. Apesar de que temes, apesar de que muitas das vezes consideras-te incapaz ou deixas inundar-te pelo medo, deixas inundar-te pelas circunstâncias e tendes a que nesse vale da provação a montar a tua tenda da autocomiseração, que é nada mais nem nada menos que a maior forma de expressão do orgulho e da soberba. É a autocomiseração, é coitadinho de mim, ai, como é que eu estou aqui? Se o Senhor te levou aí, o mesmo Senhor que permitiu que tu estejas nessa situação, é o mesmo que te sacará dessa situação. Porque diz, ainda que ande em vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, tu não podes ter-te no vale, tens de continuar a caminhar, tens de continuar a ser ativo. Inclusive é no vale. Todos nós passamos por circunstâncias de provação, de dúvidas, de enfermidades, em alguns graus, todos nós de uma forma diferente e somos incomparáveis. Paulo escrevia de que aqueles que se comparam estão sem entendimento. E isso é uma tendência que todos nós temos. Queremos comparar-nos e somos incomparáveis. Incomparáveis na medida do dom da graça, na medida do dom da fé, incomparáveis em todas as circunstâncias, porque Deus fez-nos com um grau de especificidade e unicidade que não há outro modelo. Quem tem gêmeos, o gêmeo é completamente diferente dele mesmo, apesar que seja um gêmeo. Apesar que tenham algumas cargas genéticas muito similares, mas no entanto Deus fez-os com uma forma específica, com um dom de graça específico. E tudo isso vem da criação de Deus. É algo maravilhoso, amém? Mas não podemos ficar. Agora, muitas vezes quando estamos no vale de provação, nós não temos nada que dar. Quem é que pensa isso? Eu penso isso. Às vezes dizemos, ainda ontem falávamos, não tenho nada que dar. Quero dizer-te que ninguém está interessado em receber aquilo que tu tens para dar. Mas todos estamos interessados em receber aquilo que Deus tem para dar através de ti e através de mim. E quando nós entendemos que seja qual seja a circunstância em que nós pensamos e chegamos ao limite, já não tenho nada, é quando Deus começa a fazer surgir dentro de ti aquele que diz, aquele que crê do seu interior, brotarão rios de água viva. Amém? Assim, quando não temos nada, isso não é o fim, senão que é o início, quando Deus começa a fazer a obra. E é aquilo que não nos vai impedir, porque aí está, aí começa a operar a consolação. Eu sou o Deus que te consola. E no meio do vale tu continuas a caminhar. E na medida em que tu dás aos demais aquilo que não é teu, Deus começa a fortalecer-se. Porque é no meio da tua debilidade que Deus forja a sua fortaleza em ti. E aí tu começas então a dar-te conta que não é importante aquilo que tu sentes, não é importante o local do vale onde tu estás, mas é importante onde Deus te vai levar através desse vale e o benefício que a tua vida pode ser para os demais no meio desse vale. Porque o propósito não és tu, mas é a consolação que Deus opera em ti e por meio de ti na vida dos demais. Quando tu tiras o foco de ti e colocas o foco em Deus, Deus começa a operar na tua vida. Enquanto tu mantens o foco em ti, então deixa-me dizer-te, e perdoa-me se isto pode às vezes magoar a suscetibilidade de alguém, encontras-te no maior pecado da orgulho e da soberba, que é a autocomiseração, porque dizes, coitadinho de mim, porque é que Deus permitiu que eu chegasse a estas circunstâncias? Acaso não diz o Salmo, ainda que ande por vales de sombra e morte, não temerei mal algum. Então foca-te naquele que está contigo, porque Ele é aquele que te faz passar, é aquele que te consola no meio do vale. Amém?
podíamos aqui, inclusivamente a todos vós que leem a Bíblia, recordar-nos da mulher samaritana, do encontro que Jesus teve com ela. Ele era o sétimo homem. Jesus não estava realmente interessado em beber daquela água. Estava interessado em saciar a sede de uma cidade inteira. E esse tem que ser o foco. Nós focamos demasiado em nós mesmos e não conseguimos focar-nos no propósito que o Consolador quer operar através de nós na vida dos demais. O salmista dizia, onde é que eu vou? E nós, muitas vezes, entoamos estes versos, às vezes, como de uma forma com muita leviandade. Onde é que eu me vou socorrer? Eu levo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, ou seja, a parte retórica do versículo é fácil de entoar, é fácil de ler. Enquadrá-lo na nossa vida de uma forma de praticidade é completamente diferente. Assim, temos de tirar o foco do vale, das montanhas, e colocar o foco naquele que pode mover as montanhas e que nos leva a atravessar o vale, porque nele podemos confiar. Uma das coisas que nós temos tendência no meio dos vales, e é o segundo ponto aqui, é que temos tendência, às vezes, a isolar-nos. Temos tendência a isolar-nos, temos tendência a culpar da situação do nosso vale a outros, a comparar-nos. Muitas das vezes temos inclusive a tendência a ver, em vez de construir relações, a destruí-las. Mas agora o Senhor leva-nos a vales e permite que nós vejamos esses vales de dificuldade e de provação para que possamos primeiro construir a relação com o seu Consolador. E segundo, por meio dessa relação, construamos relações santas com as demais pessoas. Alicerçadas na verdadeira amizade de Cristo Jesus, vinculadas por amor, mas é um amor que é um amor espiritual, em respeito, em fidelidade. E aí é onde elas se constroem. É no meio da dificuldade, não é no meio da serenidade. Estamos cá? É no meio da dificuldade. Quando tu estás no meio das dificuldades, verdadeiramente vês que para além do Senhor que está contigo, quem é o teu verdadeiro amigo? À parte que Jesus Cristo dizia, sois verdadeiramente meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. Então começas a entender que na realidade, servir ao Senhor às vezes não é tão difícil quanto parece ou quanto alguns dizem, senão deleitamo-nos em cumprir os seus mandamentos, tal como dizia o salmista. Amém? E vemos isso, há vários casos, por exemplo, Paulo tem vários casos quando ele fala aos Coríntios na sua segunda carta a manifestar os seus afetos, ele dizia, recebei-nos em vossos corações, capítulo 7, verso 2 em adiante, a ninguém agravamos, não queremos ser de agravio para ninguém, e a ninguém queremos corromper. Não, o Evangelho não é ferramenta para corromper. As amizades não servem para fazermos favores de utilidade uns aos outros. As amizades servem para que nós nos edifiquemos mutuamente em Cristo Jesus. Amém? Estamos cá? Não são uma moeda de troca. O Evangelho não é uma moeda. O Evangelho não é um fim nem um meio. O Evangelho é a essência da vida. É a mensagem de esperança em Cristo Jesus. Não buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis nos nossos corações para juntamente morrer e viver. Qualquer que seja a circunstância, temos que construir este tipo de relações. Estamos juntos, que é para viver, que é para morrer, nas boas e nas más. É como aquele pacto que fazemos quando vamos ao altar. Juntos, não é? Pobreza, na riqueza, na doença, até que a morte... Não, é que a morte não nos para. Amém? Costuma-se dizer num dito popular, não há nada que não se resolva a não ser a morte. Não, nós, para os que estamos em Cristo Jesus, até a morte está resolvida já. Claro, é um tema um bocado difícil de adressar. Ok? Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e de transbordante gozo em todas as nossas tribulações. Ou seja, Paulo estava cheio de consolação e de abundante alegria em todas as tribulações que ele passava por aquilo que estava a ocorrer na igreja de Corinto.
E estava simplesmente a transmitir: não, eu não sou gravoso para vós. Não quero ser gravoso para vós. Porque Paulo era acusado, inclusive, pela igreja de Corinto, depois era posto em causa o seu apostolado. Porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém? E Deus envia sempre, à parte do seu Consolador, o seu Consolador usa sempre alguém, um enviado de Deus, para te ajudar, para te apoiar. Às vezes é que estás tão focado em ti e não vês quem Deus te enviou para apoiar-te na obra que é dele e que ele te encomendou. Um dos males que temos hoje em dia, principalmente na liderança e muitas das vezes no nosso meio, no nosso ministério, é que somos cegos a ver quem Deus nos envia, porque estamos mais focados nos dons dessa pessoa do que nos frutos que o Espírito Santo está a produzir por meio dessa pessoa. Mas Deus envia Titos porque é o Consolador que os envia. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Significa, não só com a consolação de que Tito tinha ido para Paulo, mas enquanto Tito esteve entre os Coríntios, ele foi consolado pela igreja de Corinto. Amém? A consolação, o gozo é manifesto por Paulo várias vezes. Mesmo quando ele escreve aos Romanos, ele dizia no capítulo 1, no verso 11 e 12, eu desejo ver-vos. Mas o meu desejo de ver-vos não é simplesmente um desejo de afetos emocionais ou de amizades, é para comunicar-vos algum dom espiritual a fim de que vós sejais confortados. Amém? Estas são as relações que se constroem e nós temos que aproveitar os momentos de vale para construir relações, porque o Consolador e a consolação de Cristo opera no vale para que nós possamos construir e edificar as relações santas com Ele e por meio dele com os irmãos que Ele nos coloca à nossa volta, edificar de forma santa. Isto é para que juntamente convosco Ele seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Não podemos caminhar sós. Amém? Não podemos ter o mais alto conceito de nós mesmos. Temos de pensar de nós mesmos com sobriedade. Amém? Estamos cá, irmãos. O salmista dizia: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Muitas vezes as coisas não ocorrem com a brevidade que nós queremos. Aqueles que esperam no Senhor não se cansarão nem se fatigarão. E o salmista dizia: a palavra que tu destes, lembra-te da palavra que me deste, Senhor, na qual tu me fizeste esperar, eu estou à espera. E dizia, essa palavra para mim, isto é Salmo 119, 49 e 50, isto é a minha consolação na minha angústia. Porquê? Porque a tua palavra me vivificou. A tua palavra me vivificou. A tua palavra me consola. A tua palavra me infunde alento. Amém? Isaías 57, 18, eu vejo os seus caminhos, ele vê os nossos caminhos e eu os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações. Não, aquele não é um momento derradeiro. Não, aquele momento que tu estás a passar essa dificuldade não é sobre ti. Não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É trato de Deus. É trato de Deus. Deus está a tratar contigo para que tu não fiques prostrado no vale, para que tu não te foques em ti e possas ver as águas vivas de Deus que há em ti para dar a outros, para que tu possas ativar-te, para que tu possas sair de ti mesmo e construir relações santas e provavelmente borrares algum tipo de relação que é um bocadinho mais tóxica, que intoxica a tua mente e o teu coração. E também para que tu te foques, estejas focado no Senhor e na visão do seu reino. Eu vejo que os seus caminhos os sararei, também os guiarei e tornarei a dar-lhe consolações e aos seus plantadores. Eu crio os frutos de lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Amém? Ele quer sarar-te. Mas para isso temos que manter-nos focados sempre no vale. A consolação é aquela que manifesta sempre o propósito de Deus
no meio, no transiundo dos vales da peregrinação com Cristo, quando as coisas às vezes parece que já estão um bocado desfocadas, já não temos muita luz. Quando Paulo foi preso em Filipe, e aí não era de esperar tudo aquilo que aconteceu, um tremor de terra, toda a gente conhece essa passagem, e vemos como o carcereiro ao fim diz, o que farei? Paulo diz, crê no Senhor e tu e a tua casa serão salvos. Amém? Tu e a tua casa serão salvos. Qual é que é o propósito de que sejamos consolados por Deus? Às vezes as pessoas procuram a consolação, eu quero ser consolado. E voltamos outra vez a centrar-nos no me. No iPhone, no iMe, no mimimi. Mas o propósito da consolação, 2 Coríntios 1:3, o propósito porque Deus nos consola nos vales, o propósito porque Deus enviou o seu Consolador à parte primordialmente ser para revelar o Cristo e a vontade do Pai. Bendito sejas o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, o propósito não é para que tu fiques consolado e digas, ai que bom, senti a consolação. Não é que, o propósito é que na tua tribulação, o consolo de Cristo, tu sejas um testemunho para poder consolar a outros. Amém? Para poder dizer de forma perentória, eu não posso tomar os teus sapatos, a tua circunstância não é a minha circunstância, mas a consolação que Cristo me deu, essa palavra que Ele me deu, serve para ti. Ele é o mesmo Deus, o seu Espírito é o mesmo Espírito, Ele é aquele que te quer levantar, Ele é aquele que te quer levantar, Ele é aquele que te quer revigorar. Esse é o propósito da consolação e do Consolador. Esse é o propósito pelo qual estamos a passar o vale da sombra da morte e pelo qual podemos não temer e confiar, para que sejamos testemunho para que outros possam crer, eles e as suas casas serem salvas, apesar das circunstâncias e apesar de nós mesmos. Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com o qual nós somos consolados. Mas para isso está a prova vivencial. Há o relacionamento que se constrói com Cristo. E aí é a tua ponte também construires um relacionamento com alguém mais. O melhor método de transmitir o Evangelho é vivenciá-lo e transmiti-lo a alguém. O púlpito é algo que nós devemos referenciar e respeitar. Mas o caminhar com alguém, o transmitir-lhe aquilo que tu viveste e que eu vivi no Senhor. As nossas vitórias e os nossos fracassos não são as vitórias que transmitem o melhor testemunho. O que transmite o melhor testemunho é no nosso fracasso, como Deus nos levanta do fracasso. Como Deus nos levanta quando nós estamos caídos. Porque muitas são as aflições do justo, mas todas elas o livrará Jeová. E esse é o propósito da consolação. Porque como as aflições de Cristo são abundantes, amém? Elas são abundantes. É inevitável passar pelas dificuldades da vida. Esse evangelho das facilidades, da metamorfose de crer, fala que assim acontecerá, é pura retórica humana. É pura filosofia de homens. Porque com as mesmas aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de nós em Cristo. Amém? Amém? E termino com um verso e peço aos irmãos que subam. Penso que haverá tempo, não sei, não olhei para o relógio. Penso que consegui respeitar o tempo. Paulo escrevia, continuando a escrever aos Coríntios, dizia desta maneira, e eu quero terminar com este verso, 2 Coríntios 13, 11. Falando esta palavra para mim, para ti. Irmãos, quanto aos demais irmãos, regozijai-vos, alegremo-nos, independentemente de qual seja a circunstância que estamos a viver, regozijemo-nos, alegremo-nos. Sede perfeitos. Mas, irmãos, a máxima hoje em dia do humanismo é que todos somos imperfeitos. Em Cristo somos aperfeiçoados e Ele, quando olha para nós, vê a sua obra consumada. Tendo por certo isto, aquele mesmo que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia. Amém? Ele não é homem para que minta. Sede consolados.
Sejamos consolados, sejamos consolados pelo Espírito Santo. Permitamos que seja Ele a fazer a obra em nós e não queiramos nós fazer a obra de Deus. Deixemos que seja Deus a fazer a sua obra. O Consolador que nos revela Cristo. Independentemente de qual seja a circunstância. Todos nós queríamos estar em pastos reverdejantes, a repousar e a beber de águas mansas e tranquilas. Mas provavelmente estamos noutra fase do vale. Mas esse propósito é grandioso, é um propósito com a mesma consolação que Cristo nos consolou a nós possamos consolar os outros. Então sejamos consolados e tenhamos o mesmo parecer e vivamos em paz. E o Deus do amor e da paz será convosco, será connosco, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer-te o privilégio, Senhor, de ser teu filho, de ser alcançado, remido pela tua sangue, Senhor. Sei que tu a consolar-nos, a instar-nos, a vivificar-nos por meio da tua palavra, Senhor. Não permitas, Senhor, que sejamos tomados pelos medos, pelas angústias, pelas dúvidas. Ajuda-nos, Senhor, a não focar-nos em nós mesmos, mas a entender que Tu em nós, meu Deus, és aquele que operas. Tu és aquele que enviaste o Consolador para revelar-te a Ti, para forjar em nós o Teu carácter. Não é acerca de nós, mas sim acerca de Ti, Senhor. Não é acerca daquilo que padecemos ou daquilo que vivemos, mas tudo soma para que possamos alcançar a muitas outras pessoas. Através da consolação com a qual Tu nos consola, nós possamos também consolar os demais, porque é o Teu Espírito Santo que faz a obra. No nome de Jesus Cristo, abençoo agora cada pessoa que nos vê, que nos ouve e que aqui participa. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar, faz a Tua obra, revela a Cristo, faz segundo a Tua vontade, glorifica-te no nosso meio. No nome de Jesus. Amém.